Hoje então leremos o livro The Prince and the Pauper de Mark Twain. So he went on for an hour while the poor little king sat and suffered. Then all at once the old man's frenzy departed, and he became all gentleness. His voice softened. He came down out of his clouds and fell to prattling along so simply and so humanely that he soon won the king's heart completely. The old devotee moved the boy nearer to the fire and made him comfortable, doctored his small bruises and abrasions with a deft and tender hand, and then he set about preparing and cooking a supper, chatting pleasantly all the time and occasionally stroking the lad's cheek or patting his head in such a gently caressing way that in a little while all the fear and repulsion inspired by the archangel were changed to reverence and affection for the man. This happy state of things continued while the two ate the supper. Then, after a prayer before the shrine, the hermit put the boy to bed in a small adjoining room, tucking him in as snugly and lovingly as a mother might, and so, with a parting caress, left him and sat down by the fire and began to poke the brands about it in an absent and aimless way. Presently he paused, then tapped his forehead several times with his fingers as if trying to recall some thought which had escaped from his mind. Apparently he was unsuccessful. Now he started quickly up and entered his guest room and said, "Thou art king?" "Yes," was the response drowsily uttered. "What king?" "Of England." "Of England? Then Henry is gone." "Alack, it is so. I am his son." A black frown settled down upon the hermit's face, and he clenched his bony hands. Oops. Sorry. A black from Hermit's face, then he clenched his bony hands with a vindictive energy. He stood a few moments, breathing fast and swallowing repeatedly, then said in a husky voice, "Dost know, dost know it he that turned, sorry, dost know it was he that turned us out in the world houseless and homeless?" So I am in page 129. So this one must be 130. Okay. Um, there was no response. The old man bent down and scanned the boy's reposeful face and listened to his placid breathing. He sleeps soundly. His placid uh, and the frown vanished away and gave place to an expression of evil satisfaction. His smile flitted across the dreaming boy's feature. The hermit muttered, "So his heart is happy," and he turned away. He went stealthily about the place, seeking here and there for something, now and then halting to listen, now and then jerking his head around and casting a quick glance toward the bed, and always muttering, always mumbling to himself. At last he found what he seemed to want, a rusty old butcher knife and a whetstone. Then he crept to his place by the fire, sat himself down, and began to whet the knife softly on the stone, still muttering, mumbling, ejaculating. The winds sighed. Around the lonely place the mysterious voices of the night floated by out of the distances, shining eyes of venturesome
Mice and rats peered out at the old man's cracks and coverts, but he went on with his work, wrapped, absorbed, and none of these things. At long intervals he drew his thumb along the edge of the knife and nodded his head with satisfaction. "It grows sharper," he said. "Yes, it grows sharper." He took no note of the flight of time, but walked tranquilly on, entertaining himself with his thoughts, which broke out occasionally in articulate speech. "His father wrought us evil, he destroyed us, and is gone down to the eternal fires. Yes, down into the eternal fires. No, he hath not escaped the fires that consume me, unpitying, remorseless fires, and they are everlasting." And so he wrought and still wrought, mumbling, chuckling, a low rasping chuckle at times, and at times breaking again into words. It was his father that did it all. I am but an archangel, but for him I should be pope. Então agora vamos ler em português. Bom, então, página 129. Então ele foi por uma hora enquanto o pobre pequeno rei sentou e sofreu. Então, tudo de uma vez, o velho homem partiu. Pera. Depois de tudo isso, a velha loucura do homem decolou. E ele foi muito gentil. Sua voz se adocicou, não, softened, se amoleceu, e ele baixou das nuvens e caiu para um prattling, para balbuciar, sozinho, simplesmente e tão humanamente, que ele rapidamente ganhou completamente o coração do rei. O velho devoto moveu o garoto mais perto do fogo e lhe o fez confortável. Doutor, ou seja, que ele curou, né, suas pequenas machucados, bruises, onde fica roxo, e irritações, né, que é para abrasions, irritações, com uma hábil e mole. Tender é algo e tem ramão. Tender é mole, mas no sentido de tender terno, com suas mães tenras. E então ele preparou para fazer a ceia, conversando com prazer todo o tempo e ocasionalmente afagando a bochecha do menino ou batendo na cabeça tão gentilmente e com tanta carícia que inspirou, numa forma tão gentil e cariciosa, que num pequeno momento todo o medo e repulsão inspirada pelo arcanjo foram trocadas por reverência e afeição pelo homem. Esse feliz estado de coisas continuou enquanto os dois comeram a ceia. Então, depois da oração, antes de shrine, antes do santuário, né, perante o santuário, o ermitão botou o garoto na cama
numa pequena sala adjunta, dobrando ele, tucking, dobrando ele numa forma tão carinhosa e confortável quanto uma mãe faria. Então, com uma carícia parting, uma carícia de despedida, ele continuou com uma carícia de despedida, ele o deixou e sentou pelo fogo e começou a tocar the brands about, began to poke the brands. As marcas, começou a tocar as marcas como numa forma ausente e sem um objetivo. Presently, atualmente, ele pausou, então tocou na sua testa várias vezes com os dedos, tentando lembrar algum pensamento que tivesse escapado da sua mente. Aparentemente, ele não foi bem sucedido. Agora ele começou rapidamente. Now he started quickly up. Agora ele ficou de pé rapidamente e entrou no quarto do hóspede e disse: "Você é o rei?" Sim, a resposta é sonolenta. Que rei? Da Inglaterra. Da Inglaterra? Então Henry está morto. Alack, é assim. Eu sou o filho dele. Frown. Há uma franzida de testa escura apareceu na face do ermitão e ele cerrou as suas mãos, cerrou no sentido de fechou as suas mãos ossudas com uma energia vindicativa. Ele ficou ali por uns momentos, respirando rapidamente, engolido repetidamente. Então, numa voz rouca, ele disse: Você não sabe que ele nos tornou neste mundo sem casa e sem lar? Não houve nenhuma resposta. Não houve nenhuma resposta. O velho homem bent down, se ajoelhou e escaneou a face repousada do garoto e escutou ao seu respirar plácido. Ele dorme profundamente. Então a sua franzida acabou e ele deu lugar a uma expressão de satisfação maligna. Um sorriso apareceu a smile flitted across the dreaming. Um sorriso apareceu no rosto do garoto sonhador. O ermitão balbuciou. Então seu coração está feliz? E ele se girou. Então ele foi stealthily, furtivamente, para o lugar, buscando aqui e lá por alguma coisa. Agora ele parava e escutava. Então movia sua cabeça de um lado para outro, jogando uma rápida olhada para a câmera e sempre balbuciando para ele mesmo as coisas. No final ele encontrou o que ele parecia estar querendo. Uma faca de carniceiro velha e enferrujada.
e uma pedra de amolar. Então ele foi no seu lugar para o fogo, sentou e começou a amolar a faca suavemente na pedra. Ainda muttering, resmungando, mumbling, resmungando também, ou balbuciando, e ejaculando. Os ventos fizeram som pelo site. Então aqui é site, significa suspirar, né? Então o vento suspirou naquele lugar vazio. Vozes misteriosas na noite flutuavam fora nas distâncias. Os olhos brilhantes dos ratos aventureiros e ratazanas com seus pares na casa no homem velho, em buracos e em proteções, mas ele estava no seu trabalho extasiado, absorvido e não notou nada destas coisas. Em longos intervalos, a longos intervalos ele passava o seu dedão pelo fio da faca e mexia sua cabeça com satisfação. Está cada vez mais afiada. Ele disse, sim, está cada vez mais afiada. Ele não tomou nota como o tempo passou voando. Ele trabalhou tranquilamente, entretendo ele mesmo com seus pensamentos, o qual quebrava ocasionalmente num discurso articulado. O seu pai nos nos forjou mal. Ele nos destruiu e agora se foi nos fogos eternos. Sim, lá nos fogos eternos. Ele não escapou dos fogos que consomem impiedosamente, fogos sem remorso, e eles são eternos. Então ele trabalhou e ainda trabalhou, resmungando, risando uma risada áspera, baixa, de tempo em tempos, e quebrava de novo com algumas palavras. Foi o seu pai que fez tudo isso. Eu sou um arcanjo, mas para ele eu deveria ser um papa.